O fogo queima devagar, e entre estalos e silêncio você ouve histórias que atravessaram milênios. Aqui é o Entre Tronos e Cinzas, um canal feito para quem não consegue dormir. Aqui, as histórias bíblicas ganham outra forma, contadas entre o som do fogo na lareira e orações esquecidas. São palavras milenares, porque às vezes tudo o que precisamos é de uma história antiga para sobreviver à madrugada. Ei, hoje à noite a gente vai afundar, mas de um jeito bom. Imagine o cheiro de madeira úmida misturado com feno velho, suor e um toque de desespero abafado. Você está preso em uma arca flutuando sobre um mundo que não existe mais. Lá fora, só água. Lá dentro, só sobrevivência. Nenhuma janela, nenhum plano, nenhum botão de sair. É você, os bichos, e uma espera que parece não ter fim. Antes de se ajeitar aí, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal, mas só se você realmente curte o que eu faço por aqui. E me conta nos comentários, de onde você tá ouvindo isso? E que horas são aí agora? Agora, apague as luzes, liga um ventilador para fazer aquele som de fundo bem macio e deixa que eu te levo para dentro dessa história. Você está sentado num canto da arca, tentando ignorar o barulho de um camelo mastigando perto demais. O chão balança devagar e a madeira faz estalos como se respirasse junto com você. Seus pés estão frios. Talvez seja o vento. Talvez só a falta de esperança. Você já perdeu a conta dos dias. Nem sabe mais quantas noites se passaram. O mundo lá fora, aquele com poeira, árvores e barulho de mercado, afundou. Só sobrou isso aqui. Silêncio úmido, cheiro de bicho e a mesma rotina exausta de sempre. Você olha para os outros e percebe. Eles também estão cansados de acreditar. Eles seguem você, claro. Ajudam, cuidam dos animais, dividem a comida. Mas a fé foi diminuindo como água que evapora de um pote rachado. Sem fala, sem briga. Só o silêncio que aumenta. Khan quase não olha mais para você. Sem limpa as jaulas, sem dizer uma palavra. Jafé passa horas conversando com um bode como se fosse gente. E, sinceramente, você entende. Porque a verdade é que nem você sabe se ainda acredita. A chuva já parou faz tempo. E mesmo assim, a água não baixou. A arca não se move. Fica ali, boiando num mar parado como se o tempo tivesse congelado. Um castigo sem fim. Um limbo flutuante. Historicamente, o dilúvio aparece em várias culturas antigas. Os sumérios falavam de uma enchente que limpou a terra. Gregos também têm suas versões. Mas só aqui, dentro dessa caixa de madeira úmida, você entende o que isso realmente significa. Esperar. Não a espera romântica dos filmes. É a espera crua, sem resposta, sem consolo. Uma espera que só existe porque você ainda está vivo. Seus passos já têm um caminho marcado. 3 voltas no convés de cima, desviar das galinhas, abaixar, na escada ignorar a pilha de palha fedendo. Um roteiro sem plateia. Às vezes você tropeça numa tábua solta. É quase emocionante. Algo diferente no seu dia. A comida está racionada até o último grão. Água coletada das goteiras. Lentilhas fermentadas. Um mingau sem gosto feito de raízes duras. Você sonha com frutas frescas, com pão recém-saído do forno. Acorda mordendo o próprio dedo. Tem um cheiro no ar que nunca vai embora. Não é só de animal. É de espera. De medo. Como se a arca estivesse absorvendo os pensamentos de todo mundo. Sabia que se as medidas bíblicas estiverem certas, a arca teria mais de 130 metros de comprimento? Quase um campo e meio de futebol. Grande o suficiente para levar centenas de espécies. Pequena o suficiente para parecer um túmulo quando você vive aqui dentro, sem fim. Alguns estudiosos acreditam que o dilúvio descrito na Bíblia foi, na verdade, uma enchente local catastrófica. Talvez o Mar Negro invadindo planícies agrícolas. Outros acham que é tudo metáfora. Mas aqui, isso não muda nada. Porque a sensação de estar cercado por água, sem saber quando, ou se, vai acabar, é muito real. Você começa a conversar com os animais, primeiro por tédio, depois porque eles escutam.
E no fim, porque ninguém mais responde de verdade. Uma vez você fez um debate inteiro sobre justiça com um cisne. Ele ganhou. Às vezes você escuta sons que parecem vir de fora. Um arranhado, leve. Um baque distante. Seu coração acelera. Mas é só a madeira inchada mudando de lugar. Ou o seu cérebro inventando coisa. O tempo se estica como melado frio. Cada segundo demora a passar. Acordar, caminhar, cuidar dos bichos, ouvir resmungos, tentar dormir. Repetir. Você começa a sonhar com areia quente, com a sensação dela escorrendo entre seus dedos. Quando acorda, percebe que estava sorrindo. Isso te assusta um pouco. Tem horas que você acha que os bichos sabem mais do que você. Eles olham como se estivessem esperando. Como se soubessem que a terra está perto, ou longe demais. O cheiro da arca vai ficar em você para sempre. Madeira, bicho, silêncio, medo. Você vai sair daqui um dia com esse cheiro grudado nos ossos. Mas por enquanto você espera. Espera algo que ainda não tem nome. Você acorda com um som diferente. Não é exatamente alto, nem urgente. Mas é estranho. Quase como um farfalhar. Um som que não pertence ao repertório monótono da arca, nem aos estalos da madeira, nem ao mugido lento de algum boi resignado. É como se algo lá fora estivesse tentando conversar com você. Você se senta devagar, ainda com o rosto amassado de sono ruim. O cheiro do chão continua o mesmo. Mistura de palha úmida, fezes secas e tristeza. O som não se repete. Mas agora você está acordado demais para ignorar. Seus olhos encontram a figura de Noé, o velho, sentado no mesmo canto de sempre, encarando o escuro. Ele ainda não falou nada. Não desde ontem. Nem desde anteontem, se você for honesto. Você anda até ele. A madeira geme sob seus pés como um velho reclamando de dor no joelho. Ouviu isso? Você pergunta. Ele vira só um pouco o rosto. Os olhos fundos molhados de tempo. Ouvi. Por isso mandei o corvo silêncio. Você não sabia. Ele não contou. A decisão de soltar um pássaro parece um detalhe pequeno, mas aqui, neste universo de madeira, é quase uma revolução. Você sobe até o ponto mais alto da arca, onde o ar é um pouco menos quente, um pouco menos carregado de fezes e frustração. Lá fora, o céu tem a cor do barro, cinza com manchas avermelhadas. Nenhum pássaro à vista. Mas ele foi. Um corvo. Preto. Feroz. Esperto. Você sempre achou que os corvos sabiam mais do que diziam. Noé escolheu bem. Corvos são resistentes. Sabem cuidar de si. Diferente das pombas, que só entendem de paz e símbolos. Historicamente, o corvo era visto por muitos povos como um mensageiro entre mundos. Entre os vivos e os mortos. Entre o caos e a ordem. É quase poético. Você aqui trancado num caixote gigante, esperando que um pássaro diga se o mundo ainda existe, você se lembra do voo. Rápido. Determinado. Ele saiu por uma fresta como quem já sabia o caminho. Sumiu no horizonte sem olhar para trás. Ninguém comentou nada. Como se não fosse nada demais. Mas era o primeiro gesto de esperança em semanas. A primeira ação, que sugeria um fim ou um começo. Lá dentro, ninguém fala. Todos escutam. Como se o silêncio ajudasse o corvo a voltar. Cam finge que está ocupado organizando cestos de vime, mesmo que eles já estejam perfeitamente alinhados. Jafé fica parado com um balde vazio na mão, encarando uma poça d'água como se ela fosse dar alguma resposta. Sem tenta rezar. Mas a oração é tão baixa que parece só um sussurro cansado. Você apenas espera. Historiadores ainda discutem se esse relato representa uma narrativa literal ou se tem camadas simbólicas profundas. O corvo, por exemplo, pode representar a impureza, a pressa ou mesmo a lógica. Já a pomba, que virá depois, é o símbolo do divino, da paciência, da fé. Mas agora não é hora de metáforas. Agora é só... Espera. Você tenta calcular quanto tempo faz que o corvo foi. Mas o tempo não funciona aqui dentro. Não tem sol para medir, nem relógio, nem movimento. É tudo estagnado.
Você mede os dias pelo cheiro, pela quantidade de comida restante, pelo número de vezes que aquele bode chutou a parede. Você volta para a parte mais alta da arca. Os outros seguem te observando como se você fosse o termômetro da esperança. Você finge que está tudo bem. Finge que sabe o que está fazendo. Finge que não está com medo de que o corvo tenha decidido nunca mais voltar. Uma curiosidade. Corvos são incrivelmente inteligentes. Conseguem usar ferramentas, guardam comida. Alguns até reconhecem rostos humanos. Você imagina que o corvo olhou para trás, viu a arca e decidiu: não, obrigado. Você também teria feito isso. Você começa a duvidar. E se ele encontrou terra? E se ficou por lá? Se construiu um ninho, achou uma fêmea, começou uma nova vida entre os galhos molhados de alguma árvore sobrevivente? Ou pior, e se ele não encontrou nada? Só água. 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 Até cansar. Até sumir. Você fecha os olhos. Tenta imaginar o voo. O bater de asas. A busca por algo sólido. Um galho. Uma pedra. Qualquer coisa que não flutue. Você quase sente o vento no rosto. Mas é só a sua respiração. Lá embaixo, os animais fazem seus sons rotineiros. Nada muda. Tudo continua. E o corvo? Nada. O tempo passa. Você senta, desanima, cochila. Acorda com a cabeça pendendo para o lado. O sol, se é que há sol, já mudou de lugar. Mas o céu continua do mesmo tom triste. A água não baixou. A esperança também não. Você suspira e desce. Talvez amanhã. Talvez outro pássaro. Mas no fundo, você já entendeu. O corvo não vai voltar. Você não fala nada com ninguém durante o café da manhã, que, para ser justo, não é exatamente um café da manhã. É um punhado de figos secos e um gole de água meio morna, retirada de um cântaro que já viu dias melhores. Noé também não fala. Ele mastiga devagar, como se estivesse esperando que algo, qualquer coisa, quebre o silêncio do mundo. Você tenta disfarçar, mas seus olhos continuam subindo para a clarabóia. Aquela fresta estreita no alto da arca que agora parece a única janela entre você e a possibilidade de não estar completamente abandonado. O corvo se foi ontem. E ainda nada. Nenhuma sombra passando, nenhum bater de asas. O vazio lá fora grita mais do que os animais aqui dentro. Noé finalmente quebra o silêncio. Sua voz é baixa, mas firme. Hoje manda o outro. Você o encara. Ele não diz pássaro. Não diz vou tentar de novo. Apenas isso. Outro. Como se o corvo já tivesse sido apagado da memória. Pomba? Você pergunta. Ele apenas assente. Devagar. Como quem carrega um cansaço antigo nos ombros. Você desce até onde as aves estão. A pomba está lá, quietinha, com o peito inflado e os olhos atentos. Diferente do corvo, ela não parece interessada em fugir. Parece domesticada, submissa. Ela te olha como se soubesse que foi escolhida para algo importante. Ou talvez, como se soubesse que você está prestes a entregar sua última esperança a um bicho com cérebro do tamanho de uma ervilha. Você sorri. Por que é isso? Um mundo inteiro destruído. E agora você depende de uma pomba para saber se é seguro sonhar de novo. Historicamente, pombas eram usadas por muitas culturas como mensageiras. Elas têm um senso de direção absurdo, um instinto de retorno que beira a mágica. E não é à toa que viraram símbolos de paz. Mas você não quer paz. Você quer chão. Quer terra firme. Quer saber se existe um depois. Você sobe com a pomba nas mãos. Ela não se debate. Apenas respira, leve, frágil. E você a solta. Ela voa, não com pressa. Não como o corvo. A pomba parece cuidadosa. Como se estivesse respeitando o momento. Ou talvez como se soubesse que todos aqui dentro estão depositando nela a responsabilidade de voltar com um milagre entre o bico. O voo é curto. Logo você a perde de vista. E o vazio volta. Sempre ele. Você já se acostumou, mas hoje parece pior. Como se o eco do silêncio estivesse zombando de você.
Uma curiosidade que poucos sabem. Em algumas culturas mesopotâmicas antigas, as pombas também representavam divindades femininas. Fertilidade, renascimento, vida após o caos. Talvez Noé soubesse disso. Talvez tenha escolhido a pomba não só porque era dócil, mas porque era símbolo do que ele mais precisava agora: reinício. Você passa o dia esperando. Cam faz um comentário bobo sobre a pomba encontrar uma oliveira e montar um spa particular com folhas aromáticas e vista para o mar. Jafé dá risada, sem nem querer. Pela primeira vez em dias, alguém ri, mesmo que por pouco tempo. Você sente algo estranho. Um calor no peito. Não é alegria, é quase alívio. Como se o riso fosse um lembrete de que ainda existe vida aqui dentro. Não só respiração automática, vida mesmo, emoção, movimento, esperança. Historiadores ainda discutem se a oliveira, mencionada depois, era uma planta real ou apenas um símbolo do mundo antigo retornando. O tipo de planta, sua origem, sua sobrevivência em meio ao dilúvio, tudo isso levanta debates até hoje. Mas agora não importa. Porque agora tudo o que importa é: a pomba vai voltar? E se voltar, vai trazer o quê? Você tenta dormir um pouco. Só um cochilo. Mas o som da sua própria ansiedade é mais barulhento do que os guinchos dos animais. Você começa a andar pela arca. Vai de canto a canto, como quem procura algo para fazer. Mas não há o que fazer. Nem onde ir. Só esperar. Cam joga sementes pro chão, talvez esperando que alguma delas brote milagrosamente ali mesmo, no meio da madeira. Jafé organiza potes de barro, sem lê-los, só para ter algo nas mãos. Noé ora. De novo, sempre em silêncio, como se cada palavra fosse pesada demais para ser dita em voz alta. Você sobe de novo. O céu escurece. Não porque está anoitecendo, mas porque o clima parece mudar. Uma névoa fina começa a se formar, e no meio desse mormaço turvo, algo se move. Você prende a respiração. Lá vem ela, pequena, determinada. A pomba, de volta. Ela pousa suavemente na fresta, como se nunca tivesse saído, como se tudo estivesse exatamente como deveria estar. Você a observa e então vê. No bico dela, nada. Ela voltou. Mas voltou de mãos. Ou melhor, de bico. Vazios. Você desce. Todos olham. Esperam. Você balança a cabeça. Nada. Você diz. O silêncio se instala de novo. Mas não o mesmo silêncio de ontem. É um silêncio diferente. Quase esperançoso. Porque veja bem, ela voltou. Isso já é alguma coisa. Não é a resposta que vocês queriam. Mas é uma resposta. Ela foi. E voltou. Isso muda tudo. Você acorda com o som de passos suaves sobre madeira. Passos que você já conhece. O andar arrastado de Noé, o leve ranger das sandálias de couro ressecado. Ele está indo até a parte superior da arca, onde a fresta deixa escapar um pouco de luz cinzenta. Você o segue, não porque ele pediu, mas porque você não consegue ficar deitado. Lá em cima, o céu está pesado, um cinza pastoso cobre tudo. E ainda assim, há algo no ar. Um cheiro diferente. Não de madeira molhada, nem de animais. É quase vegetal. Quase como se em algum lugar alguma coisa estivesse crescendo outra vez. A pomba está de novo em suas mãos. Ela parece mais inquieta hoje. Você nota que as penas estão um pouco desalinhadas, como se ela tivesse passado a noite sonhando em voar de novo. Você a observa com atenção, tentando decifrar algum sinal escondido ali. Alguma resposta invisível nas pequenas batidas do peito. Mas claro, ela é só uma pomba. Ela não vai te dar um discurso sobre ecossistemas ou geografia pós-diluviana. Ela vai voar. E você vai esperar. Como ontem. Como sempre. Noé faz um sinal. E você a solta. Dessa vez, ela vai mais rápido. Parece saber exatamente para onde ir. Como se estivesse seguindo um cheiro antigo, ou ouvindo um chamado silencioso da terra. E lá está ela, indo embora de novo. Um pontinho branco desaparecendo no horizonte que vocês ainda não têm.
Durante o dia, você tenta manter a cabeça ocupada. Começa a contar os pregos nas paredes da arca. Depois inventa um jogo silencioso em que cada barulho animal equivale a uma letra. Um mugido. A. Um relincho. B. Um guincho. C. Logo você está ouvindo palavras aleatórias formadas por galinhas e cabritos. É patético. Mas é melhor do que a espera crua. Kant provoca como sempre. E se ela for morar com o corvo? Você responde com um olhar. Mas por dentro a dúvida dói. E se os pássaros simplesmente decidirem que o mundo acabou mesmo? Que é melhor começar uma nova civilização só deles em algum monte seco longe daqui? Historiadores ainda discutem sobre quanto tempo, de fato, se passou entre o início do dilúvio e o envio das aves. Há divergência sobre a contagem dos dias, sobre os calendários antigos, até sobre o que 40 dias realmente significava. Período literal ou expressão simbólica, mas para você cada dia é literal. Cada hora escorrida no tédio insuportável de um mundo suspenso em água. E então, no fim da tarde, ela volta. Você escuta primeiro o som das asas cortando o vento, depois vê o vulto. A pomba chega com pressa, como se mal conseguisse esperar para entregar o que carrega, e então você vê, no bico, um ramo, pequeno, esverdeado, com gotículas penduradas como lágrimas no fim da folha, um ramo de oliveira. Você não sabe se grita, se chora, se ri. Seu corpo congela, depois derrete. Você corre até Noé. Ele pega o ramo como quem segura um milagre frágil. Os filhos se aproximam. Os animais parecem até mais quietos, como se entendessem que algo importante aconteceu. A pomba pousa num canto e começa a se limpar, alheia ao terremoto emocional que causou. Ela achou terra, diz Noé. Não é uma pergunta. E árvores, acrescenta Jafé, quase sem acreditar. E esperança, você sussurra. O ramo de oliveira é símbolo de paz até hoje. Você lembra de ter visto isso em selos, moedas antigas, até na ONU? Sim, você estudou isso em algum lugar. Ou talvez tenha visto num desenho animado. Não importa. O importante é que agora, diante de você, há uma folha que não deveria existir se o mundo ainda estivesse afogado. Uma curiosidade estranha. As oliveiras são incrivelmente resistentes. Suportam longos períodos de seca, de salinidade no solo, até mesmo fogo. É como se elas soubessem que o mundo nem sempre colabora e tivessem se preparado para sobreviver ao caos. Você observa o galho de novo. A folha tem um brilho tênue, não é ouro. Mas é melhor, é vida. Durante o jantar, que agora parece quase uma celebração, Noé diz poucas palavras, mas suas mãos tremem ao segurar o pote de barro, como se a esperança fosse um líquido frágil demais para se carregar com firmeza. Você olha para a pomba, agora dormindo de novo, e pensa, como é que uma criatura tão pequena pode carregar tanto? Como é que algo tão frágil te devolveu o fôlego? A resposta, claro, você não tem, mas sabe que hoje vai dormir diferente. Com uma imagem na cabeça, uma folha verde, molhada, brilhando num bico. Uma prova viva de que há chão em algum lugar, e que talvez, só talvez, o pior já tenha passado. Você acorda antes do sol nascer. O interior da arca está silencioso. Aquele tipo de silêncio que só acontece quando todos respiram ao mesmo tempo, em paz. Ou quase. Há um zumbido leve de esperança no ar, como se cada prego, cada tábua embebida de umidade, estivesse sussurrando. Está quase. Você vai até Noé, que já está acordado, claro. Ele nunca dorme direito. Diz que os sonhos são pesados. Sonha com cidades que não existem mais, com vozes que ficaram presas nas ondas. Hoje, porém, ele está sereno. Está com a pomba nas mãos novamente. E você entende o que vem a seguir. Mais uma vez, você pergunta mesmo já sabendo a resposta. Mais uma vez, ele confirma, sem tirar os olhos dela. Dessa vez, há algo diferente no modo como ele a solta. Não é uma despedida, é um envio.
como quem diz: vai, mas volta só se quiser mesmo. E lá vai ela. Você a acompanha com os olhos até ela sumir de vista. O céu está mais claro hoje, menos cinza, mais azul desbotado. E por um breve instante você pensa ter visto a linha do horizonte. Mas talvez tenha sido sua mente cansada de esperar. O dia passa devagar. Você organiza ferramentas, arruma mantos, separa grãos. Atividades inúteis na prática, mas que enganam a ansiedade. Sem perceber, você começa a cantarolar uma melodia que ouviu dias atrás, cantada por 100. É um canto antigo, sem letra, apenas notas que sobem e descem como as ondas do mar lá fora. Historiadores costumam dizer que a música mais antiga do mundo é uma canção suméria, escrita em hinos para deuses esquecidos. Mas ali, naquele canto sem nome, você sente que é ainda mais velha, como se tivesse surgido antes das palavras, antes até da água. Na hora da refeição, os filhos de Noé estão mais calados que o normal. É como se todos estivessem evitando dizer o que querem dizer. E se ela não voltar? Talvez ela tenha encontrado um ninho, diz Cam, sem olhar para ninguém. Um galho seco num vale florido. Quem sabe? Ele tenta soar despreocupado, mas você nota a tensão nos ombros dele. Você pensa em responder, mas a verdade é que ele tem razão. Talvez o mundo esteja pronto demais, pronto o suficiente para não precisar mais de pombas mensageiras. E se for assim, bom, você também não voltaria. Você caminha até o convés mais alto da arca, onde a luz entra pelas rachaduras, e fica ali só esperando, vendo o céu mudar de cor como um teatro preguiçoso. O cinza vira lilás, o lilás vira dourado, o dourado vira azul profundo. Nada. O tempo passa. Nada. A noite cai e nada. Noé não fala nada, mas a ausência da pomba é um grito mudo. Você deita, mais tarde que o normal, e sonha. Sonha que está flutuando sobre a água, mas a água é espelho, e você vê um rosto lá embaixo, o seu rosto, só que mais velho, mais cansado. E ele te pergunta: e se isso for tudo o que existe? Você acorda com o coração disparado e suor frio no pescoço. Levanta devagar. Caminha até a janela improvisada da arca, onde a brisa da madrugada toca seu rosto com dedos de névoa. Lá embaixo, no escuro, algo se move. Você prende a respiração. É ela, a pomba. E está sozinha, sem ramo, sem folha, sem nada. E você sorri. Você sorri porque agora entende. Ela não voltou com nada, porque não precisa mais voltar. Ela encontrou o que buscava. E agora é a sua vez. Você corre até Noé. Ele já está acordado, como sempre. Você não precisa dizer nada. O olhar dele encontra o seu e o silêncio que compartilham tem o gosto de terra firme. Está na hora, ele diz. E, estranhamente, você não sente medo. Historiadores ainda discutem se o Monte Ararat, onde, segundo a tradição, a arca repousou, foi de fato o local exato. Há teorias, escavações, debates arqueológicos intermináveis, mas para você, pouco importa o nome da montanha. O que importa é que existe uma. A existência de terra muda tudo, a ideia de caminhar de novo, de plantar, de construir. Você sente os pés coçarem só de pensar em chão seco. Cam brinca. Aposto que as oliveiras vão cobrar aluguel por estarem vivas. Jafé responde: desde que elas tenham sombra, eu pago. Sem não falar nada, mas sorri. E esse sorriso vale mais que qualquer palavra. Você vai dormir outra vez. Mas agora, diferente de todas as outras noites, não há mais ansiedade. Há só um pensamento recorrente. Estamos quase lá. E você dorme com a imagem de galhos secos, surgindo da água, de montes se revelando aos poucos, de raízes afiadas perfurando o barro encharcado e dizendo em silêncio: a terra nos quer de volta. Você desperta antes mesmo da luz tocar os cantos mais altos da arca. É aquele momento entre o fim do sonho e o começo da realidade, onde tudo parece suspenso. O mundo, por um segundo, é só o som da sua respiração e o ranger suave da madeira se ajustando ao silêncio. Você se senta devagar e pensa: hoje.
Você encontra Noé com um pergaminho nas mãos. Não é um mapa, não é uma profecia, é apenas uma lista dos animais, das provisões, das tarefas, dos dias. Ele risca algo, mas não diz o que. Talvez esteja riscando o tempo, ou a espera. Do lado de fora, a água baixou. Baixou mesmo. Agora não é só uma linha distante no horizonte. É um mar rasgado por pequenas ilhas de pedra, por topos de árvores secas e montes que espiam o céu, como se estivessem esperando permissão para crescer de novo. Você desce com 100 até a portinhola lateral da arca. Umidade, musgo, cheiro de madeira fermentada. Você se agacha, espreita por entre as frestas. Há barro, há pedras, há chão. Você toca Noé no ombro. Ele não se vira. Pode abrir, você diz. Historiadores concordam que o costume de jejuar antes de grandes mudanças começou em épocas como essa. Não por disciplina, mas porque a ansiedade simplesmente matava a fome. E é isso que você sente agora. Uma fome que não é de comida, mas de lugar, de chão, de futuro. Noé, então, apenas assente. E a porta é aberta. Não com fanfarras, não com trovões. Apenas com o barulho real de madeira pesada se arrastando. Um som antigo que mais parece um suspiro vindo das entranhas da arca. A luz entra como se estivesse esperando esse momento. Ela invade tudo com pressa. Bate nas paredes, no teto, nas bochechas suadas de Cam, nas mãos trêmulas de Jafé. E por um instante, você não vê nada. Só brilho. Quando seus olhos se ajustam, você vê terra. Terra real. Molhada, sim. Despida, claro, mas ali, presente, inconfundível. Você pisa primeiro. Cam grita. Ei, não era para o patriarca pisar antes? Ele teve o privilégio de nos arrastar até aqui? Você responde. Agora eu calço o barro, e calça mesmo. Os pés afundam um pouco. O solo faz aquele barulho esponjoso de quando se pisa em memória esquecida. Você sente cheiro de raízes antigas, como se o mundo estivesse exalando tudo que ficou preso por tempo demais. Aos poucos, os outros descem. Primeiro os animais, comedidos, tímidos. Depois as pessoas. E o campo ao redor da arca começa a ganhar forma. Lá está o velho cipreste de pé torto teimoso. Há flores? Ainda não. Mas há promessas, brotos, ramos duros e úmidos. E isso basta. Você anda até uma elevação próxima. Lá de cima, vê melhor o cenário. A arca parece pequena agora, como um barco de brinquedo esquecido numa poça. Ao redor, colinas suaves, pedras negras, algumas árvores inclinadas. E ao fundo, muito ao fundo, as linhas suaves de um vale que ainda carrega neblina. E é aí que você chora. Não de tristeza, mas daquele choro que vem quando o corpo não sabe como lidar com o alívio. Você lembra de algo curioso que Noé contou semanas atrás. Em algumas culturas antigas, acreditava-se que as lágrimas eram pequenas porções de alma tentando escapar. E naquele instante você acredita nisso. Porque sim, um pedaço de você quer sair, escorrer, se enterrar naquela terra nova e recomeçar do zero. Cam te alcança e joga um torrão de barro nas suas costas. Chorando por causa de barro, ele diz. Chorando porque tem barro, você responde. Poético. Chato, mas poético. Vai se acostumando. O mundo vai precisar de poetas. Você desce o monte e se junta ao grupo. Já estão improvisando tendas, organizando mantimentos, criando cercados improvisados com restos da arca. A vida começa. Você caminha até um dos cantos mais silenciosos. A terra ali ainda está intocada. Você se ajoelha, encosta a testa no chão e agradece. Não com palavras, mas com aquele silêncio cheio de significado. Aquela pausa que diz tudo. Historiadores ainda discutem se Noé construiu um altar no mesmo dia em que pisou em terra firme. Alguns textos antigos sugerem que sim. Outros dizem que ele esperou um pouco, talvez por receio de parecer ingrato ao sair rápido demais do sagrado. Mas você sabe, o altar já está sendo construído, não de pedras,
mas de gestos, de passos lentos, de olhares trocados, de filhos fazendo piadas para não chorar, de mulheres desenrolando mantos e varrendo o chão com as mãos nuas. Tudo isso é altar. E quando a noite cai, pela primeira vez do lado de fora, é uma noite como nenhuma outra. O céu parece mais perto, as estrelas mais nítidas, como se até elas quisessem ver o recomeço de perto. Você deita sob uma lona fina. O chão ainda está frio, mas firme. Você não balança mais. Não há barulho de ondas, só o som de grilos renascendo e um sopro de vento que parece dizer: agora começa a parte mais difícil. E também a mais bonita. O primeiro corvo parte numa manhã cinzenta. Não há aviso nem cerimônia. Noé apenas te chama com um gesto discreto. Ele está em pé sobre uma pedra molhada, segurando o corvo com as duas mãos, como quem segura uma memória que ainda não decidiu se quer esquecer. Você se aproxima devagar, sentindo o frio da manhã colar nos ossos. O corvo parece inquieto, ou talvez entediado. Seu olhar preto é tão afiado que parece atravessar a bruma. Ele solta um grasnado curto e, sem hesitar, voa. Só isso. Sem drama. Sem volta. Apenas vai. Você e Noé acompanham o voo até ele, virar um ponto escuro contra o céu nublado. Então silêncio. O tipo de silêncio que não é vazio, mas cheio de possibilidades incômodas. Ele volta? Você pergunta. Noé dá de ombros. Nunca se sabe com corvos. Historicamente, os corvos sempre foram criaturas ambíguas. Em quase todas as culturas, eles aparecem entre a vida e a morte, o sagrado e o profano. Em Roma, eram presságio. Em Israel, sinal de transição. E naquele momento, diante da planície úmida e incerta, o corvo é apenas isso. Uma pergunta com asas. Você volta ao acampamento, mas parte de você fica ali, flutuando no céu com o pássaro, e começa a rotina de esperar. Esperar é um verbo que parece ter sido criado só para você. Nos dias seguintes o clima muda. Uma brisa morna sopra do leste. O barro começa a rachar e o cheiro da terra seca te invade pelas manhãs. O tempo se alonga. Almoços silenciosos. Reparos no casco da arca. Revezamento para coletar madeira. E nenhuma notícia do corvo. Jafé tenta aliviar o clima fazendo um campeonato de escultura com pedras. Você participa. Seu leão parece mais um pão esmagado. Mas ri. Rir parece estranho depois de tanto tempo flutuando sobre a morte. E por isso mesmo delicioso. Na tenda, uma noite, você ouve sem dizendo: talvez ele tenha encontrado algo melhor. O corvo? Você pergunta, virando de lado. Talvez encontrou terra seca, ou esqueceu da gente. Corvos esquecem. Corvos são livres. Você fica em silêncio. Curiosidade marginal do dia. No Japão feudal, acreditava-se que corvos levavam mensagens entre mundos. Alguns samurais deixavam restos de comida propositalmente para atrair essas criaturas e receber respostas dos mortos. Você começa a se perguntar se esse corvo carrega algo mais do que apenas instinto. Talvez ele leve consigo o peso do que sobrou do mundo antigo. O tempo passa devagar. Você começa a notar detalhes que antes não teria paciência para perceber. Como a forma como as árvores novas dançam com o vento, mais como crianças do que como árvores de verdade. Ou o jeito como a água forma espelhos temporários entre as pedras. Espelhos que não mostram você, mas uma versão sua que ainda não existe. Numa tarde azulada, você vê um vulto negro cortando o céu. O coração dispara. Você corre, escorrega no barro seco, quase cai. Mas quando ergue os olhos, é outro pássaro, um falcão, sem mensagem, sem significado, só mais um voo solitário. Noé, sentado à sombra da arca, não tira os olhos do céu, nem mesmo quando o sol se põe. Ele não vai voltar, né? Você pergunta. Talvez não. Mas a espera também revela coisas, ele diz. Tipo o que ele vira o rosto lentamente e pela primeira vez em muito tempo sorri. O que ainda te falta e o que já não importa mais.
Você fica quieto. Historiadores ainda discutem se a escolha do corvo foi pragmática ou simbólica. Alguns argumentam que era simplesmente o pássaro mais resistente ao voo prolongado. Outros veem nele um símbolo do caos testando os limites do novo mundo. Seja qual for a verdade, naquele fim de tarde, ele é só ausência. E a ausência, às vezes, é mais barulhenta que a presença. Você caminha até o local onde o corvo foi solto. A pedra ainda guarda a marca das garras. Você se agacha, fecha os olhos, toca a superfície fria e pensa: será que fui eu quem ficou? Ou foi ele que me deixou? Noite cai, e no silêncio das barracas, no estalar suave das madeiras, no ruído dos insetos voltando à vida, você percebe: talvez o verdadeiro teste não seja suportar o dilúvio, mas o que vem depois dele. O som da água mudou. Você acorda com essa sensação estranha, como se o mundo tivesse mudado de tom enquanto você dormia. Não é mais o gotejar constante, nem o bater preguiçoso das ondas nos flancos da arca. É silêncio, ou quase isso. Um silêncio novo que parece conter alguma promessa. Você sai da barraca esfregando os olhos. O sol ainda não nasceu, mas a luz azulada do amanhecer já começa a pintar o horizonte. Lá fora, o chão está mais firme. Lama, sim, mas não aquele pântano eterno de dias atrás. Um passo mais e você sente terra. Ainda úmida, mas começando a respirar. Noé está em pé, de braços cruzados, olhando o horizonte como se esperasse uma resposta. Sem dizer uma palavra, ele aponta para um ponto preto no céu, pequeno, irregular, vindo na direção de vocês. Seu coração acelera. É ele. Você sussurra: o corvo. Ou talvez apenas um corvo, mas para você, é ele. O mesmo que partiu, sem olhar para trás. O mesmo que carregava no bico todas as perguntas que ninguém soube responder. Ele voa em círculos. Não pousa. Não canta. Só voa. Um padrão irregular, quase zombeteiro. Depois desaparece novamente. Deixa atrás apenas a dúvida e uma trilha de vento frio que te arrepia a nuca. Jafé assiste a cena coçando a barba. Acho que ele só queria mostrar que ainda está vivo. Ou que ainda há mundo lá fora. Você completa. Curiosamente, é só depois dessa aparição que o clima na arca muda. Como se todos tivessem ganhado uma razão para continuar esperando. Até os animais ficam mais calmos. Os leões que andavam inquietos dormem enroscados. Os elefantes não urram mais tanto à noite. E o cheiro, o cheiro da convivência forçada com centenas de bichos, parece menos insuportável. Ou, talvez você tenha simplesmente se acostumado. Você passa a observar o céu com mais frequência, de dia, de noite, torcendo para o corvo voltar. Ou não, porque agora há algo mais importante. A ideia de que a espera pode ter fim. Você nota as pequenas mudanças. A relva que começa a nascer entre pedras rachadas. Os insetos voltando. Primeiro um, depois dezenas. O som de água correndo. Não, mais em excesso, mas em harmonia com a terra. Tudo isso te fala de um mundo que está voltando aos poucos. Não o mundo antigo, aquele já se foi, mas um mundo possível. Certo dia, ao caminhar pelo lado sul da arca, você encontra algo curioso. Uma flor. Pequena, tímida, com pétalas lilazes que parecem tímidas demais para tanto barro. Você se abaixa e toca com a ponta dos dedos. Ela cede um pouco, mas resiste. Olha só quem teve coragem, você murmura. Fato histórico curioso. Algumas espécies de flores conseguem sobreviver submersas por dias e voltam a florescer assim que há luz e calor suficientes. Os antigos egípcios reverenciavam o lótus justamente por esse motivo. Renascer do caos aquático era sinal de poder divino. Você sorri e continua andando. A cada manhã, mais sinais. Rachaduras no casco da arca sendo preenchidas por musgo. Remos antigos esquecidos sobre a lama, cobertos de líquen. Você sente o tempo trabalhando, lento, mas incansável. Ele está reconstruindo o mundo mesmo sem plateia. Vai ter que mandar outro bicho, pai.
diz Cam apontando para o céu. Noé concorda com um gesto calmo. Da próxima vez, uma ave que volte. Você sente a frase martelar algo dentro de... Você, historiadores, ainda discutem por que Noé escolheu o corvo antes da pomba. Alguns acreditam que ele queria testar os limites extremos primeiro, uma espécie de filtro do caos. Outros acham que era apenas tradição local. Corvos eram os mensageiros dos deuses. Noé, como tantos antes dele, confiou no símbolo. Mas símbolos têm vida própria. E esse escolheu voar para longe. Naquela noite, sentados em volta da fogueira improvisada com troncos secos e cascos de tartaruga, vocês contam histórias antigas, sobre o tempo de antes, quando as pessoas ainda se cumprimentavam nas ruas. Quando frutas cresciam onde quisessem, quando ninguém temia o céu. Sem, com o olhar perdido, pergunta: será que tem mais gente, em algum lugar? O silêncio que segue não é pesado, mas profundo. Uma pausa que ecoa mais que qualquer resposta. Você deita, olha para o teto improvisado da barraca e pensa no corvo. Ele voou. E não voltou. Mas de algum modo ele ainda está ali, dentro da sua cabeça. Como uma pergunta que insiste em não ser respondida. E talvez essa seja a função dele, não trazer respostas, mas deixar espaço para que você descubra as suas. Amanhã começa com um silêncio estranho, não o silêncio pesado da espera, mas aquele que precede uma mudança. Você sente antes de perceber, como quando o vento muda de direção e os galhos se alinham por conta própria. Há algo no ar, algo que te faz sair da barraca sem nem calçar as sandálias. Lá fora, Noé está de pé novamente como uma estátua viva, com um pequeno pássaro na mão, uma pomba. Você franze a testa. De onde ela veio? Do mesmo lugar de onde virá. O nosso futuro, diz ele, quase em sussurro, como se fosse uma frase ensaiada por anos. E então ele a solta. A ave voa com leveza, cortando o céu como se já soubesse o caminho. Diferente do corvo, ela não gira nem zomba. Vai em linha reta, determinada, silenciosa. Você acompanha com os olhos até que ela se torne um ponto e depois desapareça no azul opaco do céu. Essa volta, diz Noé, mas ninguém responde. Há algo sagrado naquele momento, algo que não pode ser perturbado com palavras. O dia avança devagar. O céu permanece limpo. O cheiro de terra molhada fica mais forte. Você começa a ouvir o som de folhas balançando com o vento. Algo que não escutava desde... Bom, você nem lembra mais. E então, como um sinal, começa a chover. Mas é uma chuva diferente. Não violenta, não infinita. Chuva mansa, quase tímida, como um sussurro pedindo licença para tocar a terra. Você estica a mão, deixa as gotas escorrerem pelos dedos. E pela primeira vez em semanas você sorri enquanto se molha. Cam tenta abrir um pano velho para usar como guarda-chuva. Falha miseravelmente. Está tudo tão úmido que acho que meu fígado criou raízes. Você ri. Porque, bem, o humor é uma forma de resistência. Você volta para dentro, mas não consegue dormir. Algo em você quer esperar. Como se fosse importante estar acordado quando a resposta chegar. E a resposta chega. Na manhã seguinte, a pomba retorna. Você a vê primeiro. Uma mancha branca no céu que cresce aos poucos. Quando ela pousa no parapeito improvisado da arca, há um galinho de oliveira em seu bico. Pequeno, fresco, verde de um jeito que quase machuca os olhos. Você corre até ela, estende a mão. Ela não foge. E você chora. Não aquele choro dramático, de filme, mas um choro calmo, como se o corpo precisasse liberar tudo aquilo que ficou preso durante as semanas de espera. Então a vida lá fora, você diz, segurando o galinho como se fosse uma relíquia. Noé apenas fecha os olhos por um momento, como se estivesse conversando com alguém dentro da cabeça. Quando abre, há paz no olhar. Fato histórico. O ramo de oliveira virou símbolo de paz exatamente por causa desse momento. Durante séculos, foi desenhado em moedas, brasões e esculturas. Um lembrete de que até após o fim do mundo, pode haver recomeço. Mais tarde, enquanto todos celebram em silêncio, porque ninguém mais grita dentro da arca,
Você observa os animais. Eles também parecem sentir. Os cabritos pulam. Os pássaros cantam. Até as hienas, que costumam parecer eternamente irritadas com o mundo, se deitam lado a lado com os cervos. Historiadores ainda discutem se o galho de oliveira era mesmo de uma oliveira, ou se era uma planta similar. Alguns apontam que oliveiras não crescem tão rapidamente após inundações. Outros argumentam que há espécies resistentes que poderiam sobreviver em colinas altas. Mas a verdade, claro, não importa muito. O símbolo já venceu a lógica. Você segura o ramo mais uma vez antes de colocá-lo ao lado da fogueira, como se fosse um troféu. Uma pequena coroa daquilo que vocês aguentaram. Naquela noite, vocês dormem melhor. Os pesadelos são menos frequentes. A madeira da arca range menos. Ou talvez você tenha finalmente aprendido a confiar no silêncio. E quando a madrugada chega, trazendo o som suave da água escorrendo entre pedras, você percebe algo estranho. A saudade, não do dilúvio, não do confinamento, mas da sensação de estar dentro de algo maior do que você. Um lugar onde tudo depende de paciência, fé e um pouco de coragem para soltar aves no céu sem saber se vão voltar. Você fecha os olhos e imagina o mundo, lá fora. Talvez montanhas, talvez ruínas, talvez árvores que resistiram, talvez ninguém. E então, bem no fundo do seu coração, você sente isso. Vai ser difícil, mas também vai ser belo. O dia seguinte amanhece com luz diferente. Não é só o céu que clareou, é algo na arca. O ar, o cheiro, o jeito como as pessoas se movem. Você percebe que as conversas voltaram. Ainda baixas, ainda cuidadosas, mas agora com mais verbo, no presente. Quando sairmos, o que vamos encontrar? Será que ainda existe? Você ouve Noé dizendo algo para sua esposa. Algo sobre tempo, sobre Deus, sobre terra seca. Ela responde com um sorriso. Pequeno, mas sincero. Como uma semente brotando no assoalho de madeira. A pomba voltará mais uma vez. Ele diz dessa vez para todos. E quando não voltar, saberemos. Você olha pela janela estreita da arca. A água desceu ainda mais. Já dá para ver o topo de algumas colinas. Pequenas lombadas marrons, como costas de gigantes adormecidos. E é nesse momento que você entende. Vocês estão mesmo perto do fim, ou do começo, dependendo de como se olha. Naquele dia, Noé solta a pomba novamente. Desta vez não há solenidade. Só um olhar calmo, como quem sabe que certas respostas não precisam de cerimônia. A ave voa, leve, livre, e não volta. Você fica ali por horas, só olhando para o horizonte, esperando. Mas ela não volta. Noé não se desespera, nem você. Em vez disso, todos se recolhem em silêncio, como se já soubessem o que isso significa. A terra está pronta, ou pelo menos, pronta o suficiente. Fato histórico. Muitas culturas antigas têm versões próprias do dilúvio. Desde os sumérios com a epopeia de Gilgamesh, até tribos indígenas da América do Sul, quase toda civilização antiga tem uma história sobre águas que cobrem tudo. Alguns historiadores acreditam que isso aponta para um grande evento climático, antigo. Outros dizem que é mais simbólico, o arquétipo universal da destruição e renascimento. Mas naquela noite, você não pensa em simbolismos, você pensa em terra, em raízes, em chão seco sob os pés, em colheita, em sombra de árvore, em coisas que agora parecem milagres. Você começa a guardar suas coisas. Uma manta dobrada com cuidado, um pedaço de cerâmica rachado que usou, como prato, uma pedra esverdeada que achou perto do celeiro e ficou mexendo nos dedos durante os dias longos. Cam passa por você e sorri. Parece que vamos ter que reaprender a andar em linha reta, hein? Você responde com um gesto qualquer, porque ainda não sabe o que dizer. É como tentar descrever o gosto da água depois de um mês bebendo só vapor. Você dorme com a mão apoiada na madeira, como se quisesse sentir o momento exato em que tudo muda. Mas a arca está quieta, nem range, nem chora. Está em paz.
como uma respiração profunda depois do choro. Na manhã seguinte, Noé reúne todos. Esperamos bastante. Agora vamos esperar mais um pouco, ele diz. Só mais 7 dias. Você quer protestar. Quer perguntar por quê. Mas por dentro entende. É preciso respeitar o tempo, a transição. Porque sair agora, sem preparo, seria como nascer de novo, antes de estar formado. E ninguém quer ser lançado ao mundo com os pulmões ainda fracos. Então vocês esperam. Mais uma vez. E enquanto esperam, vocês limpam, organizam, compartilham memórias. Uma mulher ensina a outra a trançar fibras de linho. Crianças inventam jogos com pedras, alguém canta e alguém responde. E a arca que antes parecia prisão agora parece lar. Curiosidade excêntrica. Durante séculos, algumas tradições cristãs diziam que Noé levou sementes de todas as plantas também, não só animais. Algumas listas medievais falam até de videiras, alho poró e cebolas egípcias dentro da arca. É o tipo de detalhe que soa exagerado, mas que revela o quanto as pessoas projetam esperança em cada canto dessa história. Você encontra um pedaço de corda e o enrola no pulso, não por necessidade, mas por hábito. Um pequeno gesto para lembrar que você ainda é alguém no controle de alguma coisa. Lá fora, o mundo muda. A água continua baixando, revelando o que antes estava coberto. Pedras lisas, troncos retorcidos. O que parece a carcaça de uma estrutura. Talvez uma casa, talvez um templo. Você se pergunta, será que alguém viveu ali? Será que olharam para o céu na hora final? Você respira fundo. A arca está quase vazia de medo agora. O que resta é só expectativa. Da boa. Como um corredor antes da largada. Ou como quando você está prestes a abrir uma carta que esperou por anos. Vai doer, diz alguém em voz baixa. Vai curar, responde outro. E você decide acreditar nos dois. Na última noite antes da partida, você sonha com grama. Simples assim. Um campo verde, cheiro de mato recém-cortado, pés descalços. E alguém distante dizendo seu nome. Só isso. Mas você acorda com o coração leve, como se o sonho tivesse sido uma promessa. Você se levanta, coloca sua roupa mais limpa, prende o cabelo, respira fundo e caminha até a porta. Noé está lá, com a mão na tranca. Pronto? Você não responde. Só balança a cabeça, porque no fundo ninguém está pronto. Mas isso nunca impediu o primeiro passo. A madeira range com um som seco. A tranca, enferrujada pelo tempo e pela umidade, cede devagar. E você sente. Não só ouve ou vê, sente mesmo, como se o ar do mundo novo passasse direto pela pele e acordasse algo antigo dentro de você. Luz. Não a da janela, nem a filtrada pelas frestas da madeira, mas luz de verdade, inteira, ampla, iluminando rostos que você conheceu nas sombras. Você cruza o limiar da arca e pisa em terra pela primeira vez em... Quanto tempo mesmo? Você não sabe. Ninguém sabe ao certo, mas todos sentem. Foi o suficiente para mudar tudo. O solo ainda está úmido, macio. Dá um leve afundar sob o peso do corpo, como se a terra estivesse dizendo, bem-vindo de volta. Você se agacha, pega um punhado de barro, cheira, cheiro de mineral, de folha, de recomeço. É estranho, murmura alguém atrás de você. A gente saiu do mundo e ele ficou aqui, silencioso, esperando. Você olha ao redor. Os montes agora estão mais definidos. O que era água sem fim se transformou em um vale. Árvores tortas se agarram às encostas, galhos pelados como dedos pós-inverno. Um pássaro solitário voa sobre a planície. Talvez procurando lar, talvez só celebrando. Você caminha, devagar, cada passo como uma oração. E percebe uma coisa curiosa. Ninguém corre, ninguém grita. Não há euforia, há reverência. Um tipo raro de silêncio. Aquele que se faz quando se encontra o sagrado sem saber onde ajoelhar. Fato histórico. O Monte Ararat, tradicionalmente associado ao local onde a arca repousou, é uma montanha real localizada na atual Turquia,
próxima à fronteira com a Armênia. Muitos exploradores tentaram encontrar evidências da arca em suas encostas, especialmente nos séculos 19 e 20. Até hoje, não há prova conclusiva, mas o mistério alimenta expedições até hoje. Você se lembra de algo que ouviu ainda na infância. O que é enterrado em silêncio, floresce em paz. Talvez o mundo antigo tenha sido enterrado. E agora, vocês são a primeira flor da nova estação. Noé e seus filhos constroem um altar simples, pedras empilhadas, nenhum luxo. Mas é bonito justamente por isso. Não para impressionar, só para agradecer. Você vê Noé em silêncio, com os olhos fechados, uma mão no peito. Ele não fala com Deus como quem exige. Ele conversa como quem reencontra um velho amigo. Há algo de pai ali. E algo de filho também. Um equilíbrio que você nunca tinha visto antes. Ele acende uma chama. Pequena, frágil no vento, mas suficiente para aquecer um símbolo. As famílias se reúnem em volta. Algumas choram, outras sorriem. Há mãos dadas e há espaço para o que vem depois. Você se afasta um pouco, senta em uma pedra, observa tudo de longe, a cerimônia, o céu, as montanhas, e pensa em como seria ver isso de fora, de muito longe, como um ponto num pergaminho antigo, desenhado à mão. Uma nova era começando com um círculo de pessoas, sobre a terra molhada. Curiosidade excêntrica. Em algumas representações artísticas medievais, a arca é pintada como uma casa retangular, com o telhado inclinado, bem diferente da estrutura naval que imaginamos hoje. Em muitas iluminuras, ela parece uma igreja flutuante. Talvez porque, para os artistas da época, a arca não era um navio, era um templo, um lugar de refúgio e fé. Você se deita de costas olhando para o céu, e ele está limpo, sem nuvens, pesadas, sem o som de trovões. Só céu, azul pálido, como uma toalha estendida ao sol. Você fecha os olhos e sente o calor no rosto. Ei, você está bem? Pergunta Cam se aproximando. Estou, você responde. Só estou aqui. Isso já é muita coisa, ele sorri. Vocês ficam em silêncio, só ouvindo o vento, as risadas, os passos cautelosos dos animais explorando o novo mundo. Um carneiro lambe o rosto de um menino. Uma galinha cata insetos com entusiasmo. Você observa os animais como se os visse pela primeira vez. E talvez esteja, mesmo vendo, porque agora eles caminham sob céu aberto. Não mais confinados, não mais espremidos. Eles parecem mais leves, como se o dilúvio também tivesse levado embora o medo deles. Historiadores ainda discutem se o dilúvio descrito na Bíblia foi literal, simbólico, ou inspirado em enchentes reais que devastaram regiões da Mesopotâmia há milhares de anos. A ausência de consenso acadêmico não diminui o poder da história. Pelo contrário, amplifica seu eco nas consciências humanas. Porque o que importa não é a água, é o que ela lava. Ao fim do dia, você ajuda a preparar o primeiro jantar ao ar livre. São frutas resgatadas, grãos secos, carne curada, pão rústico, nada demais. Mas o gosto é outro, porque o cenário muda o paladar. Comer com os pés na terra muda tudo. Você olha o horizonte, e ele parece mais perto, como se o mundo estivesse esperando você esse tempo todo, como se a história não tivesse terminado com o dilúvio, mas apenas começado agora. O primeiro amanhecer fora da arca tem gosto de névoa e som de silêncio. Você acorda com o frio da manhã roçando os pés. A grama ainda está úmida do orvalho, e as gotas brilham como pequenos cristais espalhados pela encosta. Ao seu redor, corpos ainda dormem, enrolados em peles de cabra, rostos serenos como se estivessem sonhando com um mundo que ainda não existe, mas você está acordado, e o mundo também. A fumaça das últimas cinzas do altar sobe em espirais finas, como fios invisíveis que tentam costurar o céu de volta ao chão. Você se levanta, estica os braços e sente as articulações estalarem, como madeira antiga voltando ao seu lugar. Noé já está em pé. Está de costas, observando o horizonte. O sol ainda não saiu inteiro, mas os contornos laranjas no céu prometem um dia limpo.
Ele segura um cajado simples entalhado com marcas que você nunca tinha notado. Talvez ele marque os dias, ou os nomes dos animais, ou talvez apenas use para lembrar que está firme. Você se aproxima. Não consegue dormir? Você pergunta, em voz baixa. Já dormi demais. Ele responde com um sorriso cansado. Agora é hora de vigiar. Vocês ficam lado a lado. E em silêncio, por um tempo, assistem o sol subir. Como se estivessem assistindo a uma promessa. Aos poucos, o acampamento desperta. Crianças correm descalças, os olhos arregalados diante de cada novo som, cada nova pedra. Uma galinha empoleira-se na cabeça de uma moita e grita como quem quer atenção. E todos riem. Você não lembrava que era possível rir assim, sem peso, sem pressa. Fato histórico. Os antigos hebreus tinham uma relação simbólica com os ciclos da natureza. O amanhecer, por exemplo, era muitas vezes associado à esperança e renovação espiritual. No livro dos Salmos, há várias menções a esperar por Deus como quem espera pelo amanhecer. Agora você entende o que isso significava, porque aqui, neste novo mundo, o amanhecer parece mais sagrado. Você é convocado para ajudar na separação dos animais. Sim, eles já estavam divididos por espécie, mas agora há outro critério: onde eles vão viver. Alguns seguirão para áreas mais altas, outros permanecerão nos vales. A ideia é permitir que todos tenham espaço para recomeçar. Você ajuda a guiar duas ovelhas que parecem eternamente indecisas. Elas andam em círculos como se estivessem fazendo hora. Você ri. Uma delas olha para você com aquele olhar de "tá achando graça, humano?" E você ri mais ainda. "Vai dar trabalho, hein?" diz Jafé, jogando uma sacola de feno nos ombros. "Trabalho a gente conhece. O que é novo é trabalhar sem medo." Você responde. O dia avança. O sol esquenta a terra e você percebe algo curioso. Ela cheira diferente. Não é mais o cheiro do mundo velho, encharcado. É algo entre o humus e a possibilidade. Um cheiro que só existe quando se tem chão firme e horizonte limpo. Você caminha até uma colina próxima. No topo pode ver tudo. A arca, agora parada como um fóssil sagrado. O acampamento ganhando vida. As pessoas, seus companheiros de isolamento, finalmente espalhados sob o céu. Curiosidade excêntrica. Há uma antiga teoria rabínica que afirma que, durante o tempo na arca, os animais não envelheceram. Que o tempo ali era outro. Suspenso, como um ventre. Um útero de madeira onde a criação foi gestada de novo. Você pensa nisso enquanto vê os filhotes brincando na terra. E se for verdade? E se o tempo realmente parou e agora só começou a andar? Você fecha os olhos e inspira fundo. Esse ar, você murmura. Cheira a chance. Responde sem, do seu lado. Ele está com as mãos sujas de terra, tentando construir uma estrutura com galhos entrelaçados. Uma cerca? Você pergunta. Um começo. Você oferece ajuda. Ele sorri e aceita. Juntos vocês trançam os galhos, amarram com fibras secas, usam pedras como base. É um trabalho simples, mas funciona. E o mais importante, é com as mãos. E com os pés firmes no chão. Historiadores ainda discutem se Noé existiu como figura literal ou como arquétipo de um sobrevivente ancestral. O que não se discute é o poder da narrativa. Atravessar um juízo cósmico e emergir do outro lado com a missão de reconstruir. Você é parte disso agora. Ao final da tarde, uma fogueira é acesa. Alguém encontrou frutas vermelhas e as distribui como se fossem ouro. Você recebe uma. Ela está um pouco azeda, mas é deliciosa, porque foi encontrada, não trazida, porque cresce do novo solo, porque tem o gosto da primeira colheita, mesmo que acidental. Vocês se sentam juntos em roda, e alguém começa a cantar. Não uma canção antiga, nem uma música conhecida. É algo inventado na hora, com palavras simples e melodia que flui como riacho. A letra fala de sobrevivência, de madeira molhada, de céus que se abriram. Mas também fala de sementes.
de árvores que ainda vão nascer, de filhos que ainda vão sonhar. Você canta junto, mesmo sem saber todas as palavras, porque aqui fora, tudo parece mais fácil de aprender. A noite cai, lenta, azul púrpura. O vento traz cheiros novos, flores que você ainda não viu, folhas que você não sabe o nome, mas tudo soa familiar. Você olha para o céu, estrelas, muitas, milhares. Você não via tantas desde quando? Talvez nunca. Talvez essa seja a primeira vez que você olha o céu e pensa, é para mim. Você se deita no chão. E pela primeira vez em muito tempo, ele não balança. Não há mais o som da água batendo na madeira, só o silêncio da terra firme. E o seu coração, dizendo baixinho, você chegou. Você acorda antes do sol. Ainda há penumbra no céu e o ar está frio o suficiente para fazer seus dedos hesitarem antes de se mexer. Mas o chão sob seu corpo é firme. E isso, só isso, já é um milagre repetido a cada manhã. Você se levanta, devagar espreguiçando-se como um animal que saiu da toca. Ao seu redor o campo ainda dorme. Uma neblina tênue cobre a terra, tornando tudo mais suave, como se o mundo estivesse tentando não fazer barulho demais. Você caminha até a beira do riacho que agora serpenteia pela encosta. A água corre limpa, gelada e com um som que parece sussurrar histórias antigas. Você lava o rosto e deixa que a correnteza leve por um instante o que restou dos medos da noite. Noé aparece silencioso, com um balde de madeira. Ele também acorda cedo. Ele sempre acorda cedo. A água parece nova, você diz. E talvez seja. Ele responde agachando-se para encher o balde. Vocês não falam mais nada. Não precisam. Há silêncio suficiente no mundo agora para que os pensamentos não precisem gritar. De volta ao acampamento, a rotina começa a se formar. Rotina. Uma palavra que durante dias, semanas, meses, parecia não existir. Agora ela volta tímida como um animal ressabiado. Jafé está construindo uma estrutura de madeira com mais empenho do que técnica. É uma espécie de galpão, ou talvez um abrigo. Você se junta a ele. Se isso cair, pelo menos vai cair. Bonito, ele diz rindo. E em terra firme. Já é um upgrade. Vocês trabalham juntos em silêncio por um tempo. Os braços doem, o sol sobe, e o cheiro de madeira cortada e suor novo enche o ar. Fato histórico. Muitas culturas antigas acreditavam que a madeira tinha memória, que ela lembrava das árvores que foram. Ao trabalhar com ela, você sente isso, como se cada tábua dissesse: fui tempestade, fui sombra, agora serei abrigo. Você para por um momento e observa o que já foi erguido. Não está perfeito, mas é real. E você ajudou a levantar. Ali perto, as mulheres preparam comida. Uma mistura de raízes, folhas e o que sobrou de grãos. Tudo muito básico, mas quente e aromático. Você aceita um pouco num caco de cerâmica improvisado. O gosto? Terroso, fumegante, vivo. Durante a tarde, Noé reúne todos. Ele fala em voz calma, mas firme. Sobre recomeço, sobre cuidado, sobre o pacto ainda não firmado, mas sentido no peito de cada um. A terra é nova, ele diz, mas o coração, humano, precisa escolher ser novo também. Você observa os rostos ao redor, alguns assustados, outros esperançosos, todos marcados pelo que viveram. E então ele fala do altar. Vocês já haviam construído um nos primeiros dias, simples e pequeno. Agora é hora de erguer outro, um maior, um que represente gratidão, não pela destruição, mas por ter sobrevivido a ela. Você ajuda a empilhar as pedras, uma a uma. Elas são pesadas, mas não pesam mais que os dias dentro da arca. Curiosidade. Excêntrica. Alguns registros arqueológicos indicam que os primeiros altares pós-dilúvio eram circulares, representando o ciclo da vida, mas há também representações triangulares, simbolizando os 3 filhos de Noé e suas linhagens. O altar que vocês erguem hoje tem 3 lados. Quando ele está pronto, todos se reúnem. Há silêncio, há choro, há cântico e há fogo. O cheiro da madeira queimando mistura-se com o do céu limpo. Você fecha os olhos,
Sente a fumaça subir, como uma carta sem palavras sendo enviada a um Deus que, agora você sabe, escuta mesmo quando você não fala. Historiadores ainda discutem se o altar de Noé foi um evento literal ou uma construção teológica posterior. Mas quando você vê o fogo dançar entre as pedras, não importa, porque ele é real agora, aqui, com você. Mais tarde você encontra Sem esculpindo algo num pedaço de casca, um símbolo, talvez uma história. Você pergunta o que é. Estou escrevendo para os que virão, ele responde. Vai ser difícil explicar, você diz. Talvez eles não precisem entender tudo. Só sentir que sobrevivemos. E que valeu a pena. O céu começa a mudar de cor. Aquele azul desbotado de fim de tarde vai dando lugar ao dourado melancólico do entardecer. E com ele o cansaço retorna. Mas é um cansaço diferente, não é peso, é trégua. Você se deita perto da fogueira, ouve alguém contando uma história que já ouviu antes, mas agora ela soa nova, como tudo aqui fora, e quando a noite cai, por completo trazendo estrelas e grilos, você fecha os olhos com uma única certeza. Você não está mais à deriva. Acordar em terra firme ainda parece um sonho. Você desperta com o som dos pássaros. Pássaros de verdade, não os fantasmas de penas e silêncio que voavam em sua mente nos dias longos da arca. Eles cantam como se nunca tivessem desaparecido, como se soubessem que foram escolhidos para começar de novo. O cheiro do orvalho sobre a grama é úmido, verde, quase doce. E o céu? Ah, o céu. Ele parece mais alto do que nunca, como se tivesse sido lavado também. Você se espreguiça, sentindo o corpo doer da construção do dia anterior. Mas é uma dor boa. Uma dor que diz: você viveu. Você resistiu. Noé está parado à beira do pequeno monte onde ergueram o altar. Ele não fala. Apenas observa. Você se junta a ele. Está pensando em quê? Você pergunta: em quantas vezes o mundo vai precisar ser salvo? Você não tem resposta. Só silêncio. E o silêncio serve. Durante o dia, você e os outros começam a explorar. Sem pressa. Sem necessidade de controle. Apenas caminhando, como se os pés quisessem aprender novamente a linguagem da terra. Vocês encontram um riacho mais largo ao sul. Árvores jovens já despontam nas margens, como se a terra estivesse com pressa de se vestir outra vez. Há pegadas de animais pequenas e tímidas. Alguém grita de alegria ao ver um veado correr ao longe. Parece irreal, mas é real. Fato histórico. Muitos estudiosos sugerem que civilizações pós-catástrofes tendem a se assentar próximas a cursos d'água, não só por sobrevivência, mas como símbolo de renascimento. Água limpa é vida, mas também memória, do que foi e do que ainda será. Você toca a água, deixa que ela escorra entre seus dedos, e pensa em tudo que o dilúvio levou, mas também no que ele deixou, um espaço em branco, um mundo que agora pertence a vocês. No acampamento, a vida se organiza aos poucos. Tarefas são divididas. Um grupo começa a preparar sementes para plantar. Outro recolhe pedras para reforçar os abrigos. Alguém canta enquanto trabalha. Uma canção sem letra, mas com ritmo. Como um coração tentando se lembrar de como bater no compasso da esperança. Você encontra Cam limpando ferramentas. Ele sorri ao vê-lo. Estamos virando um vilarejo, ele diz. Falta só inventar um nome e cunhar moedas. Já temos uma vaca e uma fogueira. Isso é quase uma metrópole. Vocês riem. De verdade. Pela primeira vez desde que os portões da arca se fecharam, seu riso não é carregado de dúvida. Ele é leve, e você deixa que ele ecoe um pouco mais do que o necessário. Curiosidade excêntrica. Há registros de comunidades antigas que, após catástrofes, enterravam pedaços de suas casas antigas sob a nova fundação. Uma forma de dizer: estamos começando de novo, mas não esquecemos quem fomos. Você pensa em fazer o mesmo com uma lasca da arca. Mais tarde, há uma reunião ao redor do altar. Não é uma cerimônia, nem uma celebração. É só presença. Pessoas sentadas, quietas, algumas com olhos fechados. O fogo crepita devagar.
Você escuta alguém sussurrar uma oração, palavras curtas, nada muito elaborado, mas ditas com um peso que só vem de quem já perdeu tudo. Historiadores ainda discutem se o pacto de Deus com Noé, aquele do arco-íris, aconteceu de fato nesse momento, ou se foi uma adição simbólica posterior. Mas quando as nuvens daquele fim de tarde se abrem e uma faixa curva de luz se estende no céu, ninguém ali pensa em teologia. Todos apenas olham para cima, em silêncio. Você sente uma vontade quase infantil de correr na direção daquele arco de cores, de tocar nele, de perguntar: você está aqui para garantir que isso nunca vai acontecer de novo? O sol começa a se pôr. Você senta em uma pedra, observa as sombras se alongarem. O cansaço vem, mas não é o mesmo de antes. É um cansaço, limpo, sem medo. Um corpo que trabalhou, um espírito que descansou um pouco. Você deita perto da fogueira, sentindo o calor na pele e o cheiro de lenha queimando no ar. Ali, com a terra sob as costas e o céu sobre o peito, você fecha os olhos e pensa: talvez o mundo novo não seja tão novo assim. Talvez ele só tenha voltado a ser o que sempre foi: terra, céu, água, silêncio. Mas agora você consegue ver tudo com olhos que entenderam o valor da espera. E quando a noite chega, de verdade você dorme, sem precisar ouvir um corvo para saber que já é hora de viver outra vez. Você acorda com um som estranho. Não alarmante, mas inesperado. Um galo. Sim, um galo. Um canto que você não ouvia desde antes da arca. É como se o próprio tempo tivesse dado um passo para trás e dissesse: vamos tentar de novo. Você se senta devagar. O chão está fresco, úmido da neblina da manhã. Há orvalho nas folhas e cheiro de madeira ainda morna da fogueira da noite anterior. Um aroma que mistura renascimento com resquícios de sobrevivência. O acampamento está silencioso, mas vivo. Uma criança corre atrás de um cabrito. Jafé está afiando uma ferramenta com movimentos calmos, sem pressa, como se tivesse toda a eternidade à disposição. Você anda até onde Noé está, como sempre em pé, olhando o horizonte como quem espera algo que nunca chega, mas continua esperando mesmo assim. Dormiu bem? Ele pergunta sem desviar os olhos, como uma pedra que foi deixada em paz. Ele sorri. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Durante o dia, vocês começam a desenhar o mapa da nova vida. Não um mapa literal, ainda não, mas um plano mental. Aqui ficarão as plantações, ali as tendas novas, talvez um cercado mais ao norte, quando os animais se multiplicarem. É como jogar SimCity sem teclado, sem mouse, mas com suor de verdade. Fato histórico. Em muitas culturas antigas, os primeiros assentamentos pós-inundação eram circulares, simbolizando proteção, unidade e o ciclo da vida. O acampamento de vocês parece seguir esse instinto ancestral sem que ninguém tenha dito uma palavra sobre isso. Você é encarregado de ajudar com as sementes. Coisa simples: cavar, soltar a terra, colocar uma promessa dentro dela. Mas algo em você treme ao fazer isso, como se a terra estivesse ouvindo, como se ela dissesse: vamos tentar juntos, mas sem garantias. Enquanto cava, você encontra uma pedra lisa, com marcas de sedimentos, uma lembrança do tempo em que tudo ali era fundo de oceano. Você guarda a pedra, talvez para lembrar que até o que foi submerso pode voltar à superfície com dignidade. Cam aparece com um balde de água e uma piada sobre sua técnica de plantio que parece exorcismo. Você retruca, claro. Riem. Isso já virou rotina. E há algo poderoso nisso. A rotina. A previsibilidade que antes era sufocante, agora é libertadora. Curiosidade excêntrica. Alguns estudiosos acreditam que os primeiros registros de calendário agrícola surgiram após grandes cheias, como uma forma de garantir que a memória da terra fosse passada adiante. Ou seja, o desastre obrigou a humanidade a contar os dias. Você se pega contando também.
Não os dias da semana, mas os desde que tudo terminou. Ou desde que tudo começou. É difícil saber a diferença. À tarde, nuvens carregadas aparecem. Mas ninguém entra em pânico. Só há um breve silêncio, coletivo, um eco do trauma. Então, como se combinassem mentalmente, todos continuam o que estavam fazendo. O passado molhado já não assusta tanto. Historiadores ainda discutem se o trauma coletivo de catástrofes naturais moldou religiões ou apenas as reforçou. Mas ao ver Sem murmurando uma oração enquanto cobre os brotos com folhas secas, você entende. Às vezes a fé é só uma forma organizada de respirar fundo. Noé propõe uma caminhada até um morro próximo. Você vai com ele. O terreno ainda é escorregadio em alguns pontos, mas os pés aprendem. No topo, ele aponta para o horizonte. Lembra quando tudo era água? Você a sente. Como esquecer? Agora tudo é possibilidade. Ele se cala. Você também. É o tipo de silêncio que não incomoda, que não precisa ser quebrado. É silêncio de entendimento. Enquanto voltam, vocês encontram uma árvore antiga, ainda viva. Noé toca o tronco com reverência. Diz algo sobre raízes que resistem. Você toca também. A casca é rugosa, mas firme, como mãos que sobreviveram a muitos invernos. A noite chega lentamente, sem susto, como deve ser. Você se senta perto da fogueira com os outros. Há risadas, comida simples e histórias. Algumas verdadeiras, outras duvidosas, todas necessárias. Uma criança pergunta como era o mundo antes da arca. Alguém responde, menos silencioso, mas mais barulhento por dentro. Você se deita. O céu está limpo, repleto de estrelas. A brisa é suave. A terra pulsa, mas com ritmo calmo. E o sono chega como um velho amigo que entende sua linguagem. É hora de descansar. Amanhã talvez vocês construam uma casa, ou uma escola. Ou apenas colham silêncio e gratidão do chão. Mas hoje você dorme, seguro, em paz. E pela primeira vez em muito, muito tempo, sem esperar nenhum corvo voltar. Agora, os sons diminuem. O mundo que antes rugia como um mar sem margem repousa sereno como um campo molhado sob o luar. Você está deitado. A terra sob você é firme. Ela te sustenta sem exigir nada. A cada respiração, seu corpo se solta, um pouco mais. A tensão desaparece como neblina ao sol. Lentamente, seus pensamentos desaceleram, como galhos que deixam de lutar contra o vento e apenas dançam. Você fez o que era possível, o que era necessário. Agora, nada precisa ser resolvido, nada precisa ser entendido. O tempo não está correndo. Ele está sentado ao seu lado, quieto, olhando o céu com você. Imagine o silêncio da arca depois da última onda. Imagine a primeira folha verde entre os dedos. Imagine o cheiro da terra molhada, da vida voltando, uma semente brotando em paz. Esse é o lugar onde você está agora. Nem antes, nem depois. Apenas aqui, apenas agora. Você não precisa guardar nada, nem se lembrar de tudo. Esta história ficará com você, como um sussurro, como um suspiro, como a brisa que passa por entre tendas e toca os rostos que sobreviveram. Seu corpo sabe como descansar, e o sono sabe como chegar. Feche os olhos. Respire fundo. Você está seguro. Você está em casa. Se essa história falou com você, deixa um comentário, mesmo que seja só um amém. Aqui, cada palavra é como um fósforo aceso em meio às cinzas. E quem sabe, alguém no escuro esteja esperando justamente o que você vai escrever.